Que o nosso país, sob o governo petista, está indo de mal a pior, isso todo mundo já sabe. Mas ouvir isso da boca do próprio presidente da República é algo que definitivamente não se vê todo dia. Durante a sua participação na cerimônia de abertura do Salão do Automóvel 2025, uma cerimônia fake, na verdade, depois eu explico isso, Lula chegou até a explicar os motivos específicos para que o Brasil não tenha a mínima chance de dar certo enquanto ele estiver na presidência. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu preciso comentar sobre uma decisão também do presidente que foi oficializada e noticiada nesse feriado de 20 de novembro. Lula oficializou a escolha de Jorge Messias para a vaga que foi deixada por Barroso no STF, confirmando assim aquilo que já vinha sendo especulado ao longo das últimas semanas. A escolha não foi nenhuma surpresa e se encaixa perfeitamente nos planos petistas de perpetuação no poder. Sai Luiz Roberto Barroso, que havia sido indicado por Dilma e tinha apenas mais 8 anos na Suprema Corte, e entra agora Jorge Messias, que faz absolutamente tudo em favor de Lula e do PT e que tem apenas 45 anos de idade neste momento, ou seja, poderá ficar no Supremo Tribunal Federal pelos próximos 30 anos. Só que teve outra coisa relacionada a esse mesmo fato que, eu confesso, me surpreendeu. O comentário feito pelo ministro André Mendonça a respeito dessa indicação. Mendonça foi um dos 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Suprema Corte. Só que Nunes Marques já mostrou que está do lado do sistema há muito tempo. Mendonça, por outro lado, vinha fazendo várias críticas ao longo do tempo ao ativismo judicial que vinha sendo protagonizado pelos seus colegas ministros. Em muitos julgamentos no plenário da Corte, Mendonça foi o único ali dentro a ter um posicionamento sensato e o mais próximo possível da visão dos brasileiros conservadores. Só que então, a escolha de Lula por Jorge Messias foi oficializada nessa quinta-feira. E André Mendonça fez a seguinte publicação: parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Para começo de conversa, esse diálogo republicano com os senadores sequer deveria acontecer. Isso é algo muito errado que acontece no Brasil e é tratado como se fosse normal, mas é vergonhoso o fato de Mendonça estar compactuando com isso. Mas o principal ponto que eu preciso questionar aqui ainda é outro. Mendonça tem criticado tanto a atuação dos seus colegas de corte, mas agora declara publicamente apoio a alguém que, com base no seu histórico, fará ainda pior quando ocupar a cadeira de ministro do Supremo. Quando o nome de Jorge Messias começou a ser especulado para a vaga de Barroso, muita gente já começou a resgatar aquele diálogo entre Dilma e Lula, onde ela estava mandando Messias, que era chamado por eles de Bessias, para entregar um documento para Lula, que era uma nomeação dele como ministro de governo para que ele não fosse preso, e era algo para ser usado apenas se necessário. Só que eu quero resgatar aqui outros fatos que, na minha visão, são muito mais graves do que esse. Veja só algumas notícias recentes sobre a atuação de Jorge Messias como ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Novembro de 2025. A AGU sabia de problema no INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. Agosto de 2025. A AGU gasta 3,5 milhões de dólares do nosso dinheiro, vale ressaltar, para defender Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Julho de 2025. A AGU vai ao STF para reverter derrubada de decreto do IOF. Aquele decreto que aumentava as alíquotas, havia sido publicado pelo governo Lula e posteriormente foi derrubado pelo Congresso. Junho de 2025. Jorge Messias defende regulação das plataformas de redes sociais. Abril de 2025. A AGU recorre em ação que condenou o governo Lula a indenizar Bolsonaro. Esse aqui é aquele caso da falsa acusação relacionada aos móveis do Palácio da Alvorada. Bom, esses são apenas alguns exemplos e apenas desse ano, mas já são mais do que suficientes para comprovar que Jorge Messias instrumentalizou a Advocacia Geral da União para militar em favor de Lula e do PT. Quem, eu pergunto, quem, em sã consciência, é capaz de acreditar que esse cara será justo ao vestir a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu, sinceramente, não sei o que se passou na cabeça de André Mendonça para declarar esse apoio. Talvez o fato de Messias ser evangélico, mas uma coisa é fato. O respeito que muitos brasileiros ainda tinham por ele, neste momento, está por um fio.
Bom, como eu falei lá no início do vídeo, ainda precisamos falar sobre uma declaração feita por Lula na abertura do Salão do Automóvel 2025. Essa cerimônia, por sinal, foi uma espécie de cerimônia fake. A abertura oficial do salão ocorre somente amanhã, sábado, mas Lula precisava viajar para a África do Sul e por conta disso foi realizada essa cerimônia antecipada para que ele pudesse fazer um discurso. Antes mesmo de começar a falar, inclusive, ele já fez algumas brincadeirinhas daquele tipo que só ele pode fazer. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Fica quieto, peão. Fique quieto, companheiros e companheiras. Já imaginou se fosse alguém da oposição dizendo "fica quieto, peão"? Como é que a militância e a imprensa estariam nesse momento? Pois é, só que além das brincadeiras de mau gosto, Lula ainda descreveu o cenário que explica perfeitamente o porquê do Brasil não ter a mínima chance de dar certo sob seu governo. Duas pessoas só saem junto, só decidem morar junto se houver um grau de confiança entre as pessoas. Um país, ele só se desenvolve, ele só cresce se houver um grau de confiança entre o conjunto da sociedade brasileira. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é oferecer a todos os cidadãos e aos empresários uma coisa chamada estabilidade política. Depois do Estado tem que oferecer uma outra coisa chamada estabilidade econômica. Depois do Estado tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade fiscal. Depois do Estado tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade jurídica. Depois a gente tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade social. Quando tudo isso estiver pronto e houver previsibilidade no comportamento do Estado com relação à sociedade, as pessoas começam a acreditar e as coisas começam a acontecer. Se isso não acontecer de verdade, as coisas não dão certo. Eu concordo plenamente com tudo que ele disse. Lula, no entanto, só esqueceu de mencionar que o seu governo não cria confiança nenhuma. Lula esqueceu de mencionar que, sob o seu governo, no Brasil não existe estabilidade política, não existe estabilidade econômica, não existe estabilidade social, existe menos ainda estabilidade fiscal e muito menos ainda estabilidade jurídica. O Brasil que Lula descreve nos seus discursos é o sonho de qualquer cidadão. O único problema é que esse sonho é impossível de ser alcançado com ele ou com qualquer outro integrante do seu partido no governo.